Fala, desbravadores da OAB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. No vídeo de hoje vou te falar os 8 passos para você aprender 100% do conteúdo de uma aula. Vem comigo! Pessoal, olha só, sem dúvidas que uma das principais técnicas de estudo é assistir aulas. A gente que está aí no final do curso, para quem já terminou o curso, passou 5 anos da sua vida, todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, assistindo aulas na faculdade. Mas simplesmente assistir aulas significa que você vai aprender? Não necessariamente, porque normalmente a gente tem uma postura muito passiva, a gente deixa simplesmente o professor lá na frente falando, e a gente fica sem fazer nada. Às vezes a gente finge que está aprendendo e nada acontece. Um outro obstáculo também é que a gente geralmente precisa de um professor que consiga nos deixar motivado, e nem sempre isso também é possível. Às vezes a gente pega um professor que não está no seu melhor dia e o aluno também acaba por ter uma postura muito passiva, não tendo um desempenho muito bom ali, um aproveitamento muito bom. Então, você assistir aula não significa necessariamente que você está estudando, você simplesmente está assistindo uma aula. Para que você assista uma aula e consiga ao mesmo tempo estudar, você precisa tomar alguns cuidados e seguir esses 8 passos que eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje. Passo número 1, você precisa estar motivado. Não adianta nada você ir para a aula e ficar mexendo no celular, ficar conversando com os colegas. Se você está em casa, ficar mexendo nas redes sociais, nada disso vai adiantar. A sua motivação é a sua aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, vai assistir uma aula, primeira coisa, você tem que estar motivado, desliga do mundo exterior e foca 100% no aprendizado ali dentro daquela aula. Porque senão é melhor você assistir um filme na Netflix, um seriado e deixar para estudar em outro horário. Passo número 2, tenha sempre papel e caneta nas suas mãos, porque você tem que anotar alguns itens ali, algumas coisas que o professor vai falar, e você começa pelo básico. Então, no seu resumo ali, no seu caderno, começa colocando qual é o nome da disciplina que você está estudando. Passo número 3, você já está com papel e caneta na mão, já colocou qual é o nome da disciplina que você vai estudar no momento, e aí você vai colocar qual é o assunto que você está estudando. Então, por exemplo, você vai assistir uma aula de Direito Civil, você já colocou lá que é Direito Civil, e vai colocar qual é o tópico. Por exemplo, regime de bens no casamento. Faz essa anotação de qual vai ser o tópico que você vai estudar. Passo número 4, faça a anotação do nome dos subtópicos que você vai estudar. Então, por exemplo, dentro de Direito Civil, dentro de regime de bens do casamento, você vai estudar comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação de bens. Faça essa anotação por tópicos. Isso vai te ajudar a ter um material mais organizado. Se o seu professor colocou alguma coisa no quadro, se ele colocou tópicos no quadro, se ele ditou alguma coisa, também coloque essas observações no seu caderno. Isso vai ser uma forma de você ter um material para estar revisando posteriormente. Então, tudo que o professor está ditando ou tudo que ele colocou no quadro, é obrigação do aluno estar colocando isso no caderno. Quando a aula começar, você precisa tomar um cuidado. Eu vejo muito aluno que simplesmente coloca a cabeça para baixo, começa a escrever loucamente e esquece de prestar atenção no que o professor está falando. Isso acaba sendo um erro, porque esse é o momento para você justamente entender a matéria. Se você simplesmente está olhando para o seu caderno, escrevendo loucamente e não presta atenção no que o professor está falando, você nunca vai entender o que ele está falando. Você simplesmente está copiando as palavras que estão saindo da boca dele. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. É importante que você preste atenção? Sim, você tem que entender o que ele está falando. Precisa entender. Mas é muito importante que você faça pequenas anotações no seu caderno. Então eu sugiro que você comece anotando simplesmente aquelas palavras mais essenciais, aquelas frases mais importantes que o seu professor está falando. É muito interessante também que você coloque uma anotação daquilo que você não conseguiu entender, porque às vezes ali no momento, principalmente se você está assistindo uma videoaula, você não vai ter um contato direto com o professor. Se for uma aula presencial, tudo bem, você pode levantar a mão, interromper o professor e tirar suas dúvidas, mas numa videoaula você não consegue fazer isso. Então, se o professor falou alguma coisa que você não entendeu, anote isso para que depois você consiga entrar em contato com ele ou com a equipe de suporte para estar tirando essas dúvidas. Olha só, antes da próxima dica, se você está gostando, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para que você possa receber todos os nossos conteúdos. Se inscreva também nas nossas redes sociais, o endereço está aqui embaixo, Facebook e Instagram, e comente aqui embaixo nesse vídeo o que você está achando.
qual técnica que você utiliza para estar assistindo às aulas. Olha só, passo número 6. Você anotou quais eram as suas dúvidas? Agora é o momento de realmente tirar todas essas dúvidas. Vamos supor que você está estudando lá, por exemplo, direito civil, regime de bens do casamento e não entendeu alguma coisa sobre comunhão parcial de bens ou então separação de bens. Fez essa anotação no caderno? Agora é a hora de tirar as dúvidas. Você vai falar com seu professor, se é uma videoaula, você vai mandar um e-mail, vai entrar pela central do aluno, ou então você mesmo vai correr atrás, vai pegar seu vademecum, vai pesquisar, porque você tem que sanar todas essas dúvidas. Porque se você sair da aula e não conseguir sanar essas dúvidas, o seu objetivo não foi alcançado. Passo número 7. Olha, esse passo é para você que realmente não consegue fazer anotações enquanto assiste aulas. Não se desespere, calma, isso é normal. Tem pessoas que conseguem, ao mesmo tempo que estão escrevendo, estarem prestando atenção no professor e entendendo o que ele está falando. Tem outras pessoas que não conseguem, é uma característica. Se você não consegue, é melhor do que você ficar escrevendo sem entender, que você esqueça seu caderno e simplesmente preste atenção no professor. Esse é o momento de você realmente entender a matéria. Terminou a aula? Aí sim você vem para o seu caderno, faça as suas anotações para que você possa revisar futuramente. Passo número 8. O principal para que você consiga tirar 100% de aproveitamento com uma aula é você revisar após a aula o que foi estudado. Assistiu a aula, no mesmo dia você tem que fazer a revisão. Assistir a aula, você vai estar entendendo o que o professor falou. Chegou em casa, tira meia hora, 1 hora, 20 minutos que seja para estar revisando. É nessa revisão que você está fazendo no mesmo dia que você vai conseguir consolidar o conhecimento e ter 100% de aproveitamento no conteúdo dessa aula. Com essas dicas, eu tenho certeza que para você que ainda está aí durante a faculdade, ou você que já terminou a faculdade, está se preparando para a OAB, fazendo algum cursinho, alguma coisa assim, vai aumentar muito a sua produtividade e a sua aprovação vai estar muito mais próxima. E vem comigo traçar um mapa da sua aprovação na OAB. Um abraço e até o próximo vídeo.